Olá pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o potenciômetro. Então, o que seria o potenciômetro? O potenciômetro é essa pecinha aqui, certo? Ela serve para que a gente possa fazer uma variação de resistência, tá? Então, se vocês notarem aqui, tem um númerozinho aqui, P10K, né? Então, esse potenciômetro, né, ele pode variar, né, de valores próximos à resistência de 0 até 10K, ou seja, 10.000 ohms, tá? E ele funciona da seguinte forma, né? Se a gente pegar um papel aqui, né, eu posso desenhar o potenciômetro aqui, né, como sendo um circuito, tá? Onde eu tenho uma variação aqui de uma corrente passando por aqui, certo? E eu tenho várias resistênciazinhas aqui em série, tá? E eu tenho um seletor, que o seletor é justamente essa alavancazinha aqui, certo? Que a gente usa para variar a resistência. Então, é como se eu tivesse essa alavanca ligada aqui, ó. E à medida em que eu vou girando essa alavanca, a resistência vai ser a combinação das resistências, né, que estão passando por aqui até onde vem a alavanca, né? Então, se eu girar um pouquinho mais, aumenta a resistência e assim por diante, tá? No resistor, né, nesse potenciômetro, né, nós temos 3 entradas, certo? Que a gente pode, utilizando o multímetro, né, o multímetro, fazer a medição dessas 3 entradas. Então percebam que aqui tem 10K, né? Então a gente vai pegar o multímetro, vai para a escala de resistência, tá? E vai colocar na margem superior aqui, mais próxima, que seria 20K, certo? E a gente pode fazer uma medida da resistência. Então eu vou deixar a alavanca totalmente girada para a esquerda, pegar aqui o meu multímetro e começar a fazer algumas medições, tá? Então, por exemplo, se eu pegar o multímetro e colocar aqui no primeiro terminal, tá? E no terminal do meio, eu vou ter valores bem próximos a 0, tá? Então, à medida que eu for girando a alavanca para a direita e eu fizer essa mesma medição, vocês percebam que eu já vou aumentando o meu valor de resistência, certo? Até chegar no valor bem próximo a 10K. Ok? Pronto. Então, quando eu for trabalhar com potenciômetro, né, eu vou ter uma entrada de corrente, uma saída, né, 2 terminais, um positivo e um negativo, e o terminalzinho aqui do meio, né, geralmente, ele vai ser utilizado para ter a medição dessa resistência. Lembrando que, dependendo do modelo do potenciômetro, essa configuração pode mudar. Então, eu já peguei potenciômetros em que as entradas eram esses 2 primeiros e o terceiro pino é que servia para dizer qual era a resistência que eu estava selecionando. Nós podemos utilizar uma ferramenta chamada Tinkercad, que essa ferramenta ela é gratuita e é disponibilizada através da internet, onde nós podemos acessar através desse endereço aqui, certo? E ela é uma ferramenta que nos permite fazer circuitos, né, mais simples, fazer simulações e também montar código, que esse código ele pode ser gerado, né, ele pode gerar código Arduino, né, e esse código a gente vai poder fazer ele utilizando blocos de comandos, né, que pode ser uma forma mais simplificada, né, mais fácil de entender e de criar o código, né, e para isso as alunas cursistas têm que clicar aqui em fazer login, né, ou essa tela já tem que estar logada, já tem que estar disponível para elas, né, estudantes com código de aula. Então, a tutora ela vai previamente fazer, né, essa classe, vai criar essa classe, e nessa classe ela pode criar várias atividades, né, e essas atividades vão ficar acessíveis através de um código de aula que vai ser passado para a cursista, né, e de um nome de usuário. Pronto. Uma vez que a cursista ela está logada, né, no ambiente de trabalho do Tinkercad,
né? Ela vem aqui em classes, ela vai acessar a classe, e nessa classe já vão existir os projetos que foram pré-cadastrados pelas tutoras, né? Então, no caso aqui, circuito potenciômetro, aqui tem instruções e aqui seu trabalho. Aqui eu vou em circuitos, e em circuitos eu posso criar um novo projeto, certo? No caso, eu vou criar um circuito. E aqui eu tenho todo o ambiente de trabalho do Tinkercad, né? Aqui no caso tem alguns botões, né? Mudança de cores também de alguns componentes, rotação de alguns componentes, e aqui tem os vários elementos que eu posso usar no meu circuito. No caso, eu vou reproduzir o circuito que eu montei de forma física, né? Ou eu posso começar montando de forma virtual e depois ir para a forma física, né? Que talvez seja o mais indicado, porque aqui eu posso fazer simulação, né, do circuito antes de ir para a parte física, tá? Para a parte real. Então, o que é que eu vou precisar? Eu vou precisar do Arduino, no caso Arduino Uno, tá? Quando eu clico aqui e puxo para cá, para a área de trabalho, né, aparece o elemento, né, que eu estou trabalhando. Para acessar as informações desse elemento, eu posso clicar no elemento e vão me aparecer aqui as informações sobre ele. Eu também vou utilizar um protoboard. Vou utilizar um potenciômetro. Tem aqui o potenciômetro. Então, o potenciômetro eu vou colocar aqui. Aí aqui tem as medidas do potenciômetro. Então, no caso, para deixar igual ao real, né, que a gente vai fazer, eu tenho um potenciômetro de 10K. Então, esse é o limite superior, ou seja, o máximo de resistência que esse potenciômetro representa. E agora eu vou ligar, né, o potenciômetro na minha plaquinha Arduino. Então, para isso, eu preciso pegar um fio e ligar aqui na primeira ponta do lado esquerdo do potenciômetro, tá? Então, o meu fio vai ter 5 volts, então eu clico em cima do buraquinho aqui do fio e eu posso ir clicando aqui em pontos e ele vai colocando uma espécie de âncoras, certo? Nesses pontos, para que eu possa deixar aqui o meu circuito de forma mais amigável, certo? Pronto, primeiro ponto. Eu também posso mudar a cor desse fio, tá? Então eu seleciono o fio, no caso aqui, ó, clique em cima do fio, percebam que muda, tá? O fio de aparência, então cliquei aqui no fio, venho aqui na cor do fio, posso colocar vermelho, tá? Para representar aqui como o meu fio, né? Com tensão, 5 volts. Vou criar aqui um outro fio, novamente eu clico aqui em cima do buraquinho aqui do Arduino, né? E vou clicando aqui nos pontos onde eu quero que o meu fio fique ancorado, certo? Então, meu fio vai ficar ancorado nesses pontos que eu vou clicando, tá? Até chegar aqui, ó, nesse pontinho. Ok? Eu posso ajustar também meu fio para ficar o mais bonito possível. Então, esse fio aqui eu vou colocar como azul, tá? Para ficar igual ao nosso exemplo. E finalmente eu tenho que ligar um fio aqui, ó, da minha porta analógica. Clico aqui, né? E vou montando aqui o meu circuito, né? Para não confundir, vou mudar a cor de azul para amarelo. Pronto, então meu circuito está montado. Agora eu preciso fazer a programação para que eu possa pegar as informações desse potenciômetro e visualizá-la na interface do Arduino IDE. Para isso, eu preciso fazer uma programaçãozinha. Para fazer essa programação, tem uma opção aqui, ó, que código, certo? Opção aqui, código. Então, clicando aqui em código, vai me aparecer, né, uma aba aqui de código, tá? Então, eu vou excluir isso aqui, que isso aqui não é para estar aqui. Ok. Nessa parte de código, eu tenho uma parte que é início e uma parte que é para sempre. Por que tem essas duas partes? Essa parte início
ela só vai ser executada uma vez. E essa parte para sempre, ela vai ser executada infinitas vezes, enquanto o circuito estiver sendo alimentado com energia, né? Então, qual a importância de entender isso? Para que nós não nos confundamos e coloquemos informações aqui no início, porque ele só vai fazer uma vez. Para que serve essa parte do início? Serve para inicializar variáveis, né, para colocar coisas que vão ser feitas antes do para sempre. Ok? Então vamos lá. Então o nosso potenciômetro, tá? Para criar o nosso potenciômetro, para trabalhar com ele, nós vamos precisar armazenar as informações que vão ser lidas no potenciômetro em uma coisa que a gente chama de variável. O que é uma variável? Uma variável é como se fosse um espaço, uma caixinha, né? Um lugar onde eu vou colocar informações que vão poder mudar com o tempo, tá? Então, essa variável, né, que tem uma opção aqui, variáveis, eu vou criar uma variável. Essa variável vai chamar in sublinhado sensor. O que é isso? É o sensor in de entrada. Tá? Então tem aqui a variável in sensor. E o que eu vou fazer? O que eu quero? Eu quero pegar a informação que vai vir aqui, ó, dessa porta A0 e guardar nessa variável in sensor para que eu possa trabalhar com ela. Ok? Então eu vou pegar aqui, ó, definir. Então vou puxar, definir aqui para dentro de para sempre. Então eu quero que definir, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, definir in sensor como, qual é o valor de in sensor, né? Esse valor de in sensor vai ser um valor que vai vir da entrada. Então vou vir aqui em entrada. O pino que eu estou lendo aqui do A0, ele é digital ou analógico? Analog in, ou seja, ele é analógico. Então eu vou pegar aqui, ó, arrastar para cá. Então, definir in sensor como ler pino analógico A0. Então, para sempre, eu vou pegar essa informação e colocar na variável in sensor. Em seguida, eu quero imprimir esse valor, certo? Então, eu vou vir aqui em saída. Aí eu vou procurar aqui por imprimir. Imprimir no monitor serial. Então, eu vou vir aqui, ó, puxo para cá, para baixo. E o que eu vou imprimir no monitor serial? Eu vou imprimir o valor de in sensor. Então, eu venho aqui em variável. E eu vou puxar in sensor para aqui para dentro. Só que esse para sempre, né, ele vai ser executado com a velocidade do processador. Só que a velocidade do processador é muito rápida para a gente. Então, eu não posso deixar com a mesma velocidade que o processador está sendo executado. Porque se eu fizer isso, eu não vou ter tempo de enxergar, de ver qual é o valor do que está vindo aqui em sensor. Certo? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar e vir aqui em controlar, procurar por aguardar e colocar aqui embaixo. Eu vou aguardar 10 milissegundos para poder fazer a leitura, né, da variável, novamente, que vem do pino analógico A0. Então, olha só, eu vou definir in sensor como o valor do pino A0. Esse valor vai ser impresso no monitor serial do Arduino IDE. E depois eu vou aguardar 10 milissegundos para poder fazer novamente a leitura do pino A0. Então perceba que foi bem fácil e prático criar esse código, né, que é um código em formato de blocos. E agora a gente vai pegar esse código aqui e transformar para aquilo que o Arduino possa ler, né? Então o Arduino vai entender essa informação, só que no formato de código escrito. Então aqui já tem o código escrito, né, que eu vou colocar no Arduino. Então eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esse código, copiar ele,
Ctrl C, selecionei o código, copiei, e vou agora para o Arduino. Então vamos realizar agora a prática com o potenciômetro. Então para isso nós vamos utilizar uma plaquinha Arduino Uno. Nós vamos utilizar também um protoboard. Obviamente o potenciômetro de 10K. E alguns fios, certo? No caso, 3 fios. Tá? Então como é que a gente vai fazer? Então a gente vai pegar a plaquinha Arduino Uno e vai localizar aqui, ó, do lado esquerdo, desse lado aqui. A gente vai localizar o valor de 5 volts e o valor de GND. Então aqui eu vou ter a alimentação do meu circuito e aqui o fio terra. Tá? Então eu vou colocar aqui vermelhinho nos 5 volts e o azulzinho no fio terra. Isso aqui vai alimentar o meu circuito, ok? Já para fazer a coleta da informação que vai vir do potenciômetro, né, eu vou utilizar um fio amarelo, que eu vou ligar na portinha A0, tá? Então essas portinhas aqui de A0 a A5, elas vão me dar valores analógicos, aqui tem ó, analog in, certo? Analog in, que vão vir do meu circuito, tá? Então eu vou colocar aqui no A0. Então agora eu vou montar aqui no meu protoboard, eu vou colocar o meu potenciômetro. Lembrando que o potenciômetro, tá? No protoboard, ele não pode ficar ligado assim. Porque se ele ficar ligado assim, eu vou estar colocando a placa em curto. Tá? Então eu tenho que ligar assim. Por quê? Porque cada uma dessas fileiras aqui, elas correspondem a uma ligação única, como se fosse um fio aqui, mas elas estão isoladas entre si nesse sentido. Tá? Então eu vou colocar aqui meu potenciômetro. Coloquei meu potenciômetro. Vou ligar aqui, ó. Eu vou deixar meu potenciômetro virado para lá, para ficar mais fácil de fazer as ligações, tá? Então, eu vou colocar aqui minha ligação vermelhinha no primeiro pino. O meu azulzinho no último pino, terceiro. E o meu amarelinho no pino do meio. Aqui. Certo? Bom, então, eu montei o meu circuito. E agora, para saber, né, como é que, quais são os valores de resistência, eu vou precisar ligar isso aqui no meu computador, tá, para fazer programação no Arduino IDE, para que eu possa coletar os valores do meu potenciômetro. Tá? Então, para isso, eu vou utilizar um cabinho, certo? Esse cabinho é um cabinho que vai ligar justamente o meu Arduino IDE no meu computador. Então, uma vez que eu peguei meu código lá do Tinkercad, eu abro o Arduino IDE. Assim que eu abro o Arduino IDE, ele me mostra esse código. Então, o que eu vou fazer com esse código, né? Eu vou substituí-lo, né? Selecioná-lo aqui, e vou substituí-lo pelo código que foi gerado pelo Tinkercad, certo? Então, percebam algumas coisas aqui do Tinkercad que eu coloquei, né? Primeiro, a declaração de uma variável aqui, e essa variável tem um valor 0. Tem um bloco que a gente chama um bloco de comandos, né? Setup, que é a inicialização do meu Arduino. Então, eu vou inicializar meu Arduino como? Eu vou dizer que o pino A0 é um pino de entrada. O monitor serial, ele vai fazer o tráfego de informações entre o Arduino e a plataforma do Arduino IDE com esse valor específico. E eu vou ficar repetindo esse código aqui. Analog head, ou seja, eu vou ler
o pino A0 e colocar o valor do pino A0 em incenso. Eu vou imprimir no monitor serial esse valor e vou esperar 10 milissegundos para realizar a nova leitura, tá? Então, aqui o meu código feito, qual é o próximo passo? É eu ligar a porta USB do meu computador no Arduino, né? Então, eu vou fazer isso agora. Ligar a porta USB no meu Arduino. Pronto. Fiz a ligação. Então, quando eu fiz a ligação, tá? O que vai acontecer? Aqui em ferramentas, eu vou em board. Primeira coisa, eu tenho que escolher qual é a plaquinha Arduino, porque existem várias plaquinhas Arduino. Então, meu Arduino é o Arduino Uno. Se eu já tiver feito isso, eu venho aqui e só dou uma conferida para ver se eu estou no Arduino Uno. Em seguida, eu vou em porta, certo? E vão aparecer algumas portas aqui, que são as portas USB, que vão ser utilizadas como portas de comunicação com o meu dispositivo Arduino, tá? Então, no caso aqui, eu vou selecionar inicialmente a 7 e eu vou passar esse código para o Arduino. Então, para isso, eu clico aqui no Vzinho, para verificar se o código está correto. Pode ser que eu tenha escrito alguma coisa errada, ou tenha alguma coisa que não deveria estar aqui. Passou. Se não passar, vai aparecer alguma informação aqui em vermelho, algum código de erro. Eu vou para a setinha. Pronto. A setinha ela vai me passar o código que eu acabei de fazer para a minha plaquinha Arduino. Uma vez que isso é feito, né, e não dá nenhum erro, aqui não deu nenhum erro, deu tudo certo, eu posso vir aqui no meu monitor serial, nessa lupinha. Certo? E ele está me aparecendo aqui valores. Ok? Então agora eu vou variar o potenciômetro, vou girar aquela alavanquinha e percebam que esses valores, eles estão variando. Certo? Só que tem um porém. O potenciômetro, ele vai até 10K. Mas os valores que estão aparecendo aqui variam entre 1000 e 1023. Por quê? Porque o Arduino ele não vai trabalhar com o valor que vai sair daqui do potenciômetro. Ele vai trabalhar com uma discretização, ou seja, com um valor inteiro entre 0 e 1024. 0 e 1023. Então, se o meu potenciômetro ele varia de 0 a 10K, então quer dizer que a metade de 1024, né, a metade de 1024, deixa eu chegar no valor próximo, 1024, que vai ser por volta, vai ser 512, quando eu tiver com esse valor 512, qual vai ser o valor da resistência? A metade do meu valor do potenciômetro, ou seja, 5K, ou 5.000. Tá? Então, dessa forma, a gente consegue concluir, né, a prática do potenciômetro e entender mais ou menos como é que funciona o potenciômetro e como fazer a programação para o Arduino.